O Senhor disse aos santos em dezembro de 1830 que se reunissem em Ohio e o ramo de Colesville de 60 membros, liderado por Newell Knight, chegou em maio de 1831. Lyman Copley havia consagrado sua grande fazenda em Thompson, Ohio, para a igreja, e os santos de Colesville foram convidados a se estabelecerem lá. O bispo Partridge queria saber como cuidar desses recém-chegados, e Joseph Smith perguntou ao Senhor e recebeu a sessão 51, em 20 de maio de 1831. Quase todos os santos de Nova York haviam se mudado para Ohio no final de maio de 1831, e o bispo Partridge foi instruído a designar uma parte do terreno para cada homem de acordo com suas necessidades. Era importante que ambos concordassem com a quantidade de terra dada e mostrassem razoavelmente que era necessário para atender às necessidades de cada família. O Senhor disse aos santos que tratassem honestamente uns com os outros e fossem como ele lhes ordenou. O bispo Partridge foi nomeado pela voz da igreja para administrar os assuntos financeiros de cada ramo e designar um armazém da igreja para armazenar os bens excedentes. Naquela época, o ofício de bispo era um trabalho de tempo integral e ele foi instruído a manter o que ele e sua família precisavam para viver. A terra foi consagrada aos santos por um tempinho, até que o Senhor disse que cuidaria deles. Foi-lhes dito que agissem nesta terra durante anos, sendo mordomos fiéis, justos e sábios, e iriam entrar na alegria do Senhor e herdar a vida eterna. O Senhor disse a Joseph que chamasse os eldres do leste, oeste, norte e sul para assistir a uma conferência realizada de 3 a 6 de junho de 1831. Se eles viessem com fidelidade e humildade, o Senhor prometeu derramar seu espírito sobre eles. Muitos profetizados nessa conferência, Joseph ordenou os primeiros sumos sacerdotes da igreja. Satanás mostrou seu poder, prendendo Harvey Whitlock para que ele não pudesse falar, e foi repreendido por Joseph e partiu. No último dia da conferência, Joseph recebeu a sessão 52, que chamou de Instruções aos Eldres da Igreja de Cristo. Os santos sabiam que não ficariam em Ohio, mas ainda não sabiam a localização de Sião. Essa revelação disse aos eldres o que eles deveriam fazer até a próxima conferência a ser realizada no Missouri. Joseph e Sidney Rigdon foram instruídos a viajar para lá e, se fossem fiéis, receberiam instruções sobre o que fazer. 28 homens foram chamados como missionários para irem ao Missouri para esta conferência, onde o Senhor revelaria a localização específica da Nova Jerusalém. Cada dupla de missionário foi instruído a viajar a jornada de 900 milhas pregando o evangelho de maneiras diferentes de acordo com o que os profetas escreveram e que o Consolador revelou a eles por meio da oração e da fé. Ao passarem pelo caminho, eles batizam e dão o Espírito Santo pela imposição de mãos para aqueles que se convertem. Essa revelação deu aos santos conhecimento e poder para discernir entre os dons espirituais do Espírito Santo e ser enganado por Satanás, que imita esses dons e tenta convencê-los de que estavam sob influência do Espírito. O Senhor disse aos santos que os aceitaria se orassem com o espírito contrito e obedecessem às suas ordenanças. Ele disse que eles deveriam falar uma linguagem que fosse mansa e edificante e tremesse sob meu poder, com reverência, e eles seriam fortalecidos e produziriam frutos de louvor e sabedoria. Por esse padrão, eles conheceriam os espíritos em todos os casos, sob todos os céus. Os versículos 22 a 32 relacionam as duplas que foram chamadas para o Missouri e os diferentes caminhos que devem seguir. Eles foram instruídos a não construir sobre o alicerce de outra pessoa ou caminhar no caminho de outra pessoa, e seriam abençoados com muitos frutos. Eles chegaram à independência em julho de 1831, depois de converter muitos ao longo do caminho. Alguns eldres não foram designados para essa viagem missionária, e o Senhor disse-lhes que zelassem pelas igrejas, declarassem a palavra nas regiões circunvizinhas e lembrassem-se dos pobres, necessitados, enfermos e aflitos. O Senhor cumpriu sua promessa de revelar mais sobre Sião e disse aos santos que havia escolhido o Missouri como um lugar de sua herança, mas naquela época era habitado por pessoas que ele chamava de inimigos.
Sidney Gilbert e Newell K. Whitney abriram uma loja em Kirtland e ajudaram os santos de Nova York. Ele não havia sido chamado como missionário para ir ao Missouri e perguntou a Joseph o que o Senhor queria que ele fizesse. Na sessão 53, Sidney foi informado de que suas orações foram ouvidas e que ele deveria ser ordenado elder para pregar a fé, o arrependimento e a remissão de pecados de acordo com sua palavra e receber o Espírito Santo pela imposição de mãos. Disseram-lhe para ser um agente da igreja, onde o bispo Partridge o nomeou. Ele e sua esposa viajaram com Joseph e Sidney Rigdon para Missouri, onde ele abriu uma loja para sustentar os santos e ajudou a comprar terras para Sião. Quando os santos de Colesville chegaram em Ohio, Newell Knight os levou para a fazenda de Lyman Copley, que ele consagrou à igreja para viver e cultivar. Mas depois que Lyman deixou a igreja e voltou para os Shakers, ele ordenou que os santos saíssem de suas terras e os fez pagar $60 de danos por construir casas e plantar seu terreno. Eles não sabiam onde ir para se sustentar, e Newell perguntou ao profeta o que deveriam fazer. Joseph levou o assunto ao Senhor e recebeu a sessão 54. O Senhor disse a Newell que permanecesse firme em seu cargo designado e que os santos escapariam de seus inimigos se arrependessem e fossem humildes. Lyman Copley quebrou seu convênio de consagrar sua terra, que se tornou nulo e sem efeito. O Senhor disse que abençoaria e seria misericordioso com os santos que guardassem seus convênios, e ordenou-lhes que viajassem para o oeste, para o Missouri, para fugir de seus inimigos e designar um tesoureiro para pagar as passagens e pedágios ao longo do caminho. O Missouri ficava na fronteira de uma terra que o governo dos Estados Unidos separou para os nativos americanos colonizarem, e o Senhor a chamou de Fronteira dos Lamanitas. Os santos chegaram à independência em julho de 1831 e procuraram maneiras de ganhar a vida até que o Senhor preparasse um lugar para eles. Disseram-lhes que fossem pacientes em suas tribulações, e aqueles que o buscassem cedo encontrariam descanso para suas almas. William W. Phelps era um editor de um jornal de Nova York que ganhou um testemunho do Livro de Mórmon. Ele foi perseguido por elogiá-lo, mas estava determinado a deixar a loucura de seu caminho, a fantasia e a fama deste mundo, e buscar o Senhor e sua justiça. Ele viajou para ver Joseph Smith e fazer a vontade do Senhor. O profeta orou para saber qual era esse testamento e recebeu a sessão 55. W. W. Phelps filiou-se à igreja e viajou para Ohio com sua família em junho de 1831. Nesta revelação, o Senhor disse que W. W. Phelps foi chamado e escolhido, teria a remissão de seus pecados e receberia o Espírito Santo pela imposição de mãos, e seria ordenado um elder para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados por batismo em nome de Jesus Cristo. Ele também recebeu a promessa de poder para dar o Espírito Santo aos contritos. W. W. Phelps foi chamado como impressor, editor e escritor da igreja e para ajudar Oliver Cowdery a criar livros para educação infantil. Ele obedeceu a esse mandamento e foi para o Missouri com Joseph, Sidney Rigdon e Joseph Coe. E o Senhor prometeu mais tarde revelar mais de sua vontade. Ele publicou o primeiro jornal da igreja, Livro de Mandamentos, uma edição de 1835 de Doutrina e Convênios, o primeiro inário, e escreveu a letra de muitos hinos. A sessão 56 surgiu quando Ezra Tyler e Thomas Marsh foram chamados como companheiros missionários para o Missouri. Thomas estava pronto, mas Ezra atrasou sua partida, provavelmente para cuidar dos negócios. Newell Knight e Selah Griffin foram chamados como companheiros, mas quando Lyman Copley disse aos santos de Colesville que deixassem sua fazenda, o Senhor ordenou a Newell que os conduzisse ao Missouri. Thomas Marsh e Selah Griffin precisavam de novos companheiros missionários, e o Senhor os designou para trabalharem juntos. Nessa revelação, o Senhor disse que sua ira se acendeu contra os rebeldes e eles conheceriam seu braço e indignação em sua segunda vinda. Aqueles que não tomarem sua cruz, segui-lo e não guardarem seus mandamentos não serão salvos e serão eliminados em seu devido tempo.
O Senhor disse que ordena e revoga como parece bem, e há muitos exemplos disso. Ele ofereceu uma lei superior a Moisés e seu povo, mas eles se rebelaram e receberam uma lei inferior. Durante o ministério mortal do Salvador, seus apóstolos foram enviados apenas para a casa de Israel, mas após sua ressurreição, eles foram ordenados a pregar o Evangelho a todas as nações. E no início da história da Igreja, alguns santos receberam o mandamento de praticar o casamento plural, até que Wilford Woodruff recebesse uma revelação ordenando-lhes que abandonassem a prática. O Senhor permite que cada um de nós use nosso arbítrio e somos livres para escolher obedecer ou não aos seus mandamentos. Se Lehman Copley tivesse mantido seu convênio de permitir que os santos de Colesville ficassem em sua fazenda, então Newell Knight poderia ter ido em uma missão para o Missouri. Ezra Tyler não se humilhou e o Senhor revogou sua ordem em consequência da obstinação de seu povo e de suas rebeliões. A revelação termina com o Senhor dizendo a ricos e pobres que se arrependam, tenham corações puros e quebrantados e espíritos contritos, e eles verão o reino de Deus, vindo em poder e grande glória por sua libertação, e suas gerações herdarão a terra. A seção 57 foi a primeira revelação que Joseph recebeu no Missouri. Ele e os outros eldres chegaram à independência em 14 de julho de 1831 e foram recebidos por Oliver Cowdery e seus companheiros que serviam nesta missão lamanita. O profeta refletiu sobre a situação dos índios americanos e se perguntou: quando o deserto florescerá como a rosa, quando Sião será edificada em sua glória, e onde ficará o tempo ao qual todas as nações estarão nos últimos dias? À medida que os colonos se mudaram para o oeste, as tribos indígenas foram expulsas de suas terras e expulsas do Missouri. Em 1831, eles se estabeleceram em terras que o governo dos Estados Unidos reservou para eles na fronteira com o Missouri. Essa revelação dizia que Sião deveria ser construída ao longo desta linha, correndo diretamente entre judeus e gentios, que era uma referência interessante aos índios americanos serem chamados de judeus. Isso os reconheceu como parte do povo da aliança de Deus da casa de Israel e trouxe a cidade sagrada de Sião para eles, com todos os puros de coração que moravam ali em segurança e paz. O Senhor disse que havia designado e consagrado Independência para a coligação dos santos como a terra da promessa e a cidade de Sião. Sidney Rigdon dedicou o terreno e Joseph foi orientado e dedicado ao local onde o templo deveria ser construído. Os santos foram instruídos a comprar aquela terra e tudo o que pudessem no que hoje é Kansas City e Independência. O Senhor ordenou ao bispo Partridge que cumprisse seus deveres e Sidney Gilbert foi nomeado agente para comprar terras para a igreja, estabelecer uma loja para cuidar das necessidades dos santos e ter dinheiro para comprar as terras. Ele foi ordenado a obter uma licença de agentes indianos para que pudesse fornecer e compartilhar o evangelho com os nativos americanos. O Senhor disse a W. W. Phelps para abrir uma gráfica em Independência com a ajuda de Oliver Cowdery e ganhar o máximo que pudesse em retidão para construir Sião. O Senhor ordenou ao bispo Partridge e Sidney que fizessem os preparativos para as famílias que logo viriam para a independência e plantassem sua herança. A revelação termina com a promessa do Senhor de dar-lhes mais orientações. Como esses primeiros santos fiéis, todos nós fomos abençoados com dons que podemos usar para ajudar a construir o reino do Senhor e estabelecer Sião de muitas maneiras. E essas são as sessões 51 a 57 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer e você pode ouvi-las como podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada
Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.